Bom dia, meus irmãos, irmãs. Bom dia. Vamos voltar ao café da manhã, né? A gente está com mais forças. Pela graça de Deus, mais um dia o Senhor nos concede, pela sua bondade, pela sua maravilhosa graça. Estamos alegres porque os irmãos estão aqui, presentes. E que Deus nos abençoe nessa manhã desse dia. Um dia que Deus separou para o culto a Ele, culto congregacional. Um dia que o Senhor separou para o privilégio de ouvirmos da santa palavra dele. Que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Que Deus abençoe cada coração, cada idoso, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Que o Senhor venha falar aos corações de cada um, individualmente, coletivamente. Que a graça do Senhor inunde as nossas vidas. Que a graça do Senhor transforme a cada dia mais a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, e que o nosso ser venha de fato expressar a obra que Jesus Cristo fez um dia por nós na cruz do Calvário, do qual a gente sente, do qual a gente vive e do qual a gente quer que essa obra perdure como de fato ela perdura, que ela é permanente até o final de nossas vidas. E quando a gente chegar na nos finalmente da nossa idade, a gente seja alegre, cristão, feliz por servir esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus para nossas vidas, o seu amor, a sua misericórdia. Peço aos irmãos ficarem em pé, por favor. Depois da oração, nós vamos ler uma parte do Salmo 51, tá bom? Salmo 51. Vamos fazer uma oração, suplicando a graça de Deus para nossas vidas. Velhos, jovens, crianças, rapazes, donzelas, todos louvem o nome do Senhor. Vamos então orar. Senhor Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, nesse momento, prostramos o nosso rosto ante a Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poderio, o Teu domínio sobre todas as coisas, Senhor Deus, sobre o universo, o imenso universo, sobre a terra, sobre a criação, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo, é um Deus também misericordioso, que cuida de nós, perdoa nossos pecados e nos concede a cada dia, Senhor Deus, o privilégio de poder fazer de novo, Senhor Deus, de poder ter nova oportunidade de nos arrepender, de servir ao Senhor, de falar do teu reino, Senhor Deus. Muito obrigado. Cuida de nós essa manhã, fala aos nossos corações, abençoa os louvores e abençoa a tua palavra também. Em nome de Jesus, amém. Salmo 51. Vamos ler os versos, vamos ler conjuntamente, tá bom? Os versos 1 a 4. Depois a gente vai dar um pulo para o 12 e para o 15. 1 a 4, depois 12 e 15, tá bom? Vamos ler então, essa é a oração de Davi, confissão e arrependimento. Salmo 51, versos 1 a 4. Depois o 12, só o 12 e depois só o 15. Vamos então ler conjuntamente, todo mundo achou? Voz audível. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Amém. Podem sentar, irmãos.
Esse texto aqui é muito conhecido, esse salmo, porque é a confissão, o arrependimento do rei Davi. O rei Davi, depois de ter pecado com Betseba, ele é confrontado pelo profeta Natã e ele se arrepende dos seus pecados. E como rei Israel, ele não tem vergonha do povo, porque ele quer as bênçãos de Deus. Poderia ter vergonha, né? Rei, fez um pecado de morte, mas ele, depois que Deus leva ele ao arrependimento, ele não tem medo do que o povo vai pensar. Ele escreve o seu arrependimento, diz que fez aquilo que ele de fato fez e pede misericórdia do Senhor Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele busca a benignidade de Deus, ele busca e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele busca a misericórdia do Senhor Deus, que é essa que nos sustenta em momento de queda, em momento de dificuldades, em momentos que a gente dá o tropeço, assim como Davi, o homem segundo o coração de Deus, todos nós estamos sujeitos a tropeço. Mas de fato, de eleitos que somos, Deus vai nos trazer o arrependimento. Se de fato somos filhos de Deus, em algum momento Deus vai falar aos nossos corações e nós vamos nos quedar aos pés de Deus e nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, assim como Davi fez. Davi se arrependeu dos seus pecados. E no verso 12, ele pede uma coisa para Deus que é a alegria da salvação de Deus novamente na vida dele. Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, quando a gente está em pecado, a tristeza no nosso coração, o crente de fato, ele está triste, ele está cabisbaixo, porque pecou contra o Senhor Deus. Muitas vezes não temos nem ânimo para poder cantar, louvar o nome do Senhor. E Davi, depois que ele confessa seus pecados, ele pede: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Esse é o desejo também de nossas vidas, em momentos de luta e dificuldades. Restitui de fato a alegria da tua salvação. Essa que de fato eu tenho, que o Senhor me deu. E uma das expressões de quando a gente se alegra, quando a gente tem a alegria da nossa salvação de novo restaurada, de quando Deus restaura a nossa sorte, é o versículo 15, olha só. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, com júbilo cantando ao Senhor. Davi queria ter novamente a alegria de poder cantar ao Senhor. Um poeta que escreveu muitos salmos, muitos cânticos, ele queria ter novamente essa alegria. E que Deus, de fato, traga essa alegria no nosso coração. O nosso coração está cabisbaixo, vamos nos quedar aos pés do Senhor Deus. Vamos pedir alegria novamente da nossa da salvação do Senhor Deus para a nossa vida. E vamos expressar essa alegria em forma de louvores. E essa manhã é isso que nós vamos fazer. Nós vamos expressar essa alegria da salvação que Deus tem nos dado em forma de louvores ao Senhor Deus. Cantai com júbilo ao Senhor. Vamos, irmãos, mais uma vez eu peço, vamos ficar em pé. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos expressar essa alegria da salvação do Senhor Deus na nossa vida em forma de louvores. Assim como Davi disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Vamos cantar louvores ao Senhor com um cântico. É teu povo aqui presente.
promessas. Que maravilhoso isso. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Dessa vez, meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
abençoando, que o nosso louvor, a nossa oração, seja a expressão daquilo que de fato Deus fez no nosso coração, a obra da salvação. Muita alegria, estamos aqui, Senhor, todos os louvores, e louvamos ao Senhor, que esses louvores cheguem até os irmãos, que o Senhor tenha graça, o Senhor tenha graça por todos nós, e nós sabemos que estamos aqui, Senhor, com determinação nossa, o Senhor nos trouxe aqui, certamente, Senhor, para abrir nossos corações, nossos pensamentos, para sempre termos uma boa compreensão das verdades absolutas que há na Bíblia Sagrada. Pedimos que, de fato, nós saímos daqui com a nossa alma leve, alimentados da nossa santa palavra, e o Senhor, por favor, Pai, nos guarde e nos proteja para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos continuar louvando o nome do Senhor. Esse hino, acho que a gente cantou uma vez na igreja, peço ajuda dos irmãos para poder cantar. Meu Jesus maravilhoso és. Tá? É um hino, é um clássico, é um antigo, né? Os da minha idade, um pouco a mais, conhece esse hino. Tá? Vamos cantar junto, é um hino muito lindo. Vamos louvar o nome do Senhor com ele. Mais essa vez.
chorar, porque é um hino muito lindo mesmo, e graças a Deus que ele saiu bem. Eu estava temeroso, mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar esse período de oração, irmãos? Vamos sentar, não pode sentar. Vamos finalizar esse período de oração com mais um hino, Divino Companheiro no Caminho. Tá? É um hino muito lindo também, é um hino alto.
Deus abençoe. Senhor Deus, suplicamos que o Senhor vai falar ao nosso coração nesse momento, abençoar a vida do pastor Ciro, falar o coração dele, e ficar obediente das situações para em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair de classes. Meus irmãos amados, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Já podíamos voltar para casa, né? Por desses louvores tão maravilhosos, né? Enche o nosso coração de alegria cantar essas palavras do Evangelho, né? Irmãos, nós estamos pela parte da manhã fazendo uma exposição do livro de Gênesis. Nós chegamos no capítulo de número 21 e vimos no domingo passado o Senhor nosso Deus abençoando a casa de Abraão de ter um filho. Depois de 25 anos de espera, Deus visitou a casa de Abraão. Você imagina a felicidade? Todo mundo rindo, né? Abraão estava rindo, Sara estava rindo. Ela mesma disse com as suas próprias palavras que todos que ouvissem essa história de uma velhinha, né, já na terceira idade, né, já de bengala, caminhando para a cova, ela disse: olha, todo mundo que ouvir essa história vai rir. E nós vamos ver aqui uma alegria geral, a tal ponto do nome do menino ser colocado aquele que ri. Porque eles riram de Deus, e Deus então ordenou que o nome do menino fosse aquele que ri. E nós vamos perceber também no capítulo de número 21, esse é o contexto daqui do texto que nós vamos ler. Nós vimos então que Abraão também manda embora Ismael. Ismael tem uma personalidade forte, nós vimos isso. Ele era um jumento selvagem, uma pessoa indomável. Ele colocaria a mão contra todos e todos colocariam a mão contra ele. E Sara, vendo que esse relacionamento entre esses dois irmãos não daria certo futuramente, então ela pede para que Abraão mande embora seu filho, o filho da escrava. Você vai notar no capítulo de número 21 que não vamos ver mais o nome de Ismael sendo escrito. É sempre o filho da escrava. O filho da serva. Nós não vemos mais o nome de Israel. Isso aqui tem uma importância. Moisés, ele, irmãos, tem um propósito de impingir na nossa mente de que a partir de agora, o filho da aliança, o herdeiro das promessas, não é Ismael, o filho da escrava, de Agar, né? Como diz o apóstolo Paulo, que simboliza, né, ainda aqueles que estão debaixo da lei, da escravidão da lei. Mas nós agora, irmãos, vamos ver Isaque, o filho da promessa. E todos aqueles que têm a fé de Abraão, né, são filhos da promessa, são o Isaque. Nós somos Isaque, porque nós somos prometidos, nós nascemos de Deus, não nascemos da carne, mas do Espírito. E tudo isso é símbolo, né, daquilo que a igreja hoje vive. Nós entendemos isso, vimos isso no domingo passado. E nós percebemos também, irmãos amados, que a preparação, né, para esse filho que estava vindo, ela continua acontecendo. Isso é o que nós vamos ver agora, né, a partir do capítulo 21, verso 22 em diante. Nós vamos ver aqui um tratado de paz.
Esse vai ser o título do nosso sermão aqui. E eu queria que você observasse que a partir de agora, Deus está abençoando Abraão e Isaac, mas ele vai abençoar isso, irmãos, vai abençoar Isaac na terra estranha. Ele estava no estrangeiro, ele não estava na sua terra, ele estava na terra dos filisteus. E nós vamos ver aqui que o contexto desta passagem vai nos mostrar então o rei dos filisteus, chamado Abimeleque, e Ficol, que era o comandante do exército filisteu. Todos nós estamos lembrados que Abimeleque, irmãos, quanto Ficol, são títulos dados aos reis, aquele que estava sentado no trono da Filistia, era chamado de Abimeleque. O que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Abimeleque, meu pai é rei. E Ficol também é um título dado àquele que exercia autoridade nos exércitos. Percebam que esse título ele vai acontecer novamente 60 anos depois. Observem comigo, por favor, no capítulo de número 26. Nós observamos isso. Capítulo de número 26. Você vai perceber aí, agora, com Isaac, você vai perceber que ele vai ir para a terra dos filisteus, para Gerar. Você vai perceber isso, Isaac indo para lá. E ele vai se avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Perceba aí, verso de número 1 vai dizer isso. Então, como é que nós vamos encontrar aqui Abimeleque 60 anos depois? Era o mesmo Abimeleque? Não. Assim como o título Faraó era para todos os reis do Egito, da mesma forma os filisteus, eles vão ter um título. E esse título é Meu Pai é Rei, Abimeleque. Nós vamos encontrar isso aqui, então, acontecendo no capítulo de número 26. Perceba, então, irmãos, num contexto maior, que Deus está preparando o terreno aqui para Isaac. Isaac, irmãos, no futuro, passaria por fome e teria que ir para a terra dos filisteus. Então, percebam que Deus aqui está trabalhando para isso. É por isso que eu quero que você leia e entenda esse contexto maior. E você vai ver aqui, então, irmão, no verso 22 ao 34, você vai ver aqui que o rei Abimeleque e Ficol, eles vão fazer um acordo, um tratado de não agressão com Abraão. Por que isso? Por que eles vão fazer isso? Você já se perguntou? Porque um rei está apavorado com um velhinho de 100 anos. Por quê? Por dois motivos nós podemos aqui responder. Por dois motivos. Primeiro, possivelmente, irmãos, Abimeleque está aqui constrangido pelo que ele fez com a esposa de Abraão, tomando ela para o seu harém. Vocês estão lembrados? Sara já tinha 90 anos de idade, era uma velhinha, mas essa velhinha, ela era uma Gisele Bündchen para a época. Essa mulher parece que não envelhecia. Acho que ela usava alguns produtos da Avon, para poder se manter, aquele Renil, passava Renil. Essa mulher não envelhecia. Fato é que aos 90 anos de idade, Abimeleque vai tomar essa senhora jeitosinha, arrumadinha, vai tomar para o seu harém. E nós vamos perceber, irmãos, então, que Abimeleque, por causa desse ultraje, ele é amaldiçoado por Deus. Ele recebe uma doença. Nem ele, e nem as suas mulheres, e nem as suas servas podiam agora procriar. Parece que Deus atingiu eles, nessa questão da reprodução. Você vai perceber isso aí no capítulo, irmãos, de número 20, a partir do verso de número 17 e 18, você vai perceber isso, esse é o contexto. Você vai ver que Deus atingiu
fazendo com que as mulheres dos filisteus ficassem estéreis. Olha aí o que diz. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque. Ele estava doente. Sarou de alguma coisa. Sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Olha só, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara. Possivelmente por causa desse ultraje feito à família de Abraão, à família da aliança, e vendo que Deus havia castigado, irmãos, ele, possivelmente Abimeleque então está indo até Abraão para fazer um tratado com ele de não agressão. Ele não quer receber as maldições de Deus sobre a sua vida. Mas tinha um segundo motivo aqui. Depois desse episódio, possivelmente Abimeleque soube o que Abraão tinha feito aquela confederação de 5 reis que atacou os 4 reis da região do Mar Morto, Sodoma, Gomorra, Bela e Zeboim, e possivelmente, sabendo do que Abraão tinha feito, você vai ver isso lá no capítulo de número 14, isso aqui possa ter causado temor no coração de Abimeleque. Abimeleque disse: esse velhinho é fora de série. Esse senhor venceu uma confederação de 5 reis que tinha devastado toda a região do Mar Morto. Tinha levado todo o povo de Sodoma e Gomorra, os reis da Mesopotâmia tinham levado o povo escravo, e Abraão resgatou todo esse povo. Ele destruiu 5 exércitos. Então, se você olhar num contexto maior, possivelmente essa fama, esse renome de Abraão chegou até as portas do palácio de Abimeleque. E tudo isso causou temor ao coração de Abimeleque. Nós vamos perceber aqui então, irmãos, um tratado de paz. Eu vou dividir aqui o texto em 3 partes para que você observe isso comigo, para que você tenha entendimento disso, né? E depois então de explicar o texto, nós vamos aplicar ao nosso coração que Gênesis capítulo 21 tem a nos ensinar. Então, a primeira parte desse texto está aí, verso 22 a 24, um pedido de paz. Nós vamos perceber isso. Abimeleque pede para que Abraão tenha paz com ele até seus filhos e netos. Segundo, uma repreensão oportuna. Nós vamos perceber isso aí, do verso de número 25 a 26. Abraão, ele vai aproveitar a oportunidade e vai repreender Abimeleque. Terceiro lugar, nós vamos ver aqui uma precaução memorável. Abraão, ele vai tomar algumas medidas, irmãos, eficazes para se precaver contra Abimeleque. E nós vamos então observar isso. Vamos ver essas verdades e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a aplicar isso ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar? Senhor, por favor, abençoa-nos. Cuida de nós, pela Tua palavra. Nós não somos suficientes, Senhor, para esta vida. Senhor, sabemos que somos falhos, somos trôpegos. Por isso, Senhor, nos ajuda a olhar para a Tua palavra, que é eficaz para nos ensinar uma grande lição nessa manhã. E que o Senhor, por favor, nos prepare para a vida cristã, olhando para o exemplo daqueles servos Teus, passaram por essa terra, Senhor, peregrinaram aqui e venceram na fé, no Messias, naquele que é o Salvador do mundo. Essa é a nossa oração, o nosso pedido nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, então, vejamos aqui todos juntos, irmão, esse texto, ele vai começar com um pedido de paz. Vamos ler verso 22 a 24. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Perceba aqui, irmãos, então,
O rei dos filisteus, em primeiro lugar, nós vamos ver isso. Veja o que está acontecendo aqui. Vai dizer aí, irmãos, o texto vai iniciar por esse tempo. Que tempo é esse que está aqui, irmãos, nos avisando? Verso 22. Por esse tempo. Que tempo é esse? O tempo aqui em que Abimeleque e Ficol, comandante do exército dos filisteus, vai visitar Abraão, era o tempo em que Isaac foi desmamado. Então, possivelmente, Isaac aqui estava com 2, 3 anos de idade, quando Abraão deu essa festa para o seu filho. Possivelmente essa história, né, chegou até o palácio, bateu nas portas do palácio de Abimeleque, e então Abimeleque, sabendo que Abraão agora tinha um filho, ele foi então se avistar com Abraão. E ele tomou aqui o comandante do seu exército. E ele foi aqui fazer um pedido para Abraão. Qual foi esse pedido? Perceba aí comigo, ele vai dizer o seguinte. Verso 22 e 23. Por esse tempo Abimeleque ficou, o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. O pedido, irmãos, que Abimeleque faz a Abraão era um tratado de não agressão. Esse pedido aqui era um pedido para que houvesse paz entre os filhos de Abraão e os filhos dos filisteus. Mas tinha um motivo. Qual foi o motivo pelo qual Abimeleque levou Abimeleque a sair do seu palácio para se encontrar com Abraão? Qual foi o motivo? Está revelado aí. Verso de número 22, parte B, diz assim: Deus é contigo em tudo o que fazes. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que a bênção e a proteção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Deus é contigo. Observem comigo, por favor, o que é dito de Ismael. Olha só, por favor, comigo, capítulo de número 21, verso 20. Vamos ler todos juntos? Deus estava com o rapaz. O que significa isso? Deus estava com o rapaz. O que significa? Vamos ler. Que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. A sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. A expressão Deus está contigo, Deus está com o rapaz, significa que a bênção e a proteção de Deus está sobre essa pessoa. Percebam que Ismael, apesar de ser expulso da casa, da família de Abraão, ele continuava sendo filho de Abraão. E vai dizer aqui que Deus estava com esse rapaz. E o que aconteceu com ele? Ele cresceu. Ele se tornou um homem. Mas ele não somente se tornou um homem, vai dizer aí que ele se tornou um flecheiro, um grande guerreiro. E esse homem, esse que Deus estava com ele, habitou no deserto. Irmãos, você já habitou no deserto? Você já esteve no deserto? Você sabe o que é habitar no deserto? Só Deus para abençoar alguém de viver no deserto. E porque a bênção e a proteção de Deus estava com Ismael, esse homem, ele foi próspero. Da mesma forma, irmãos, nós vamos perceber aqui com Abraão. Os filisteus, os pagãos, os incrédulos, eles notaram que havia uma unção, uma bênção, uma proteção que eles não tinham. Eles vão reconhecer que o Deus de Abraão era maior do que o Deus dos filisteus, do que os deuses de Ecrom, do que os deuses da Filistia. Eles vão dizer aqui, Abimeleque vai dizer, Deus é contigo. Esse foi o motivo pelo qual
irmãos, Abimeleque foi levado a falar com Abraão. Abraão, irmãos, então olhando aquilo, olhando esse pedido, ele ficou então pasmado. Abimeleque, tinha acontecido alguma coisa no coração de Abimeleque, para Abimeleque sair do seu palácio para falar com Abraão, no deserto, em Gerar. Pense comigo, irmãos, por que Abimeleque ele tinha saído do seu lugar? Primeiro, Yahvé havia se revelado a ele. Olha só comigo, por favor, capítulo de número 20, verso de número 3. Leiam comigo, por favor. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse o Senhor: matarás. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Perceba aqui, irmãos, que ele começa a dialogar com Deus. Deus se revela a Abimeleque. Segundo lugar, a Yahvé se revela a Abimeleque, mas nós vamos perceber aqui, em segundo lugar, irmãos, outra coisa. Outro motivo pelo qual levou Abimeleque a ir falar com Abraão. Vamos ler aí, por favor? Leiam comigo. O que é que vai dizer aí? Irmãos, verso de número 7. Vamos ler? Agora, pois, restitui, capítulo 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. O motivo pelo qual Abimeleque vai conversar com Abraão para fazer um tratado é que Deus havia dito: ele é profeta. Deus se revelou para Abimeleque em sonho e ainda diz: esse homem, Abraão, com quem tu estás falando, é profeta. Ele não é alguém comum. Ele fala da parte de Deus. E somente quando ele orar por ti, tu serás sarado. Percebam, irmãos, então aqui são todos esses motivos que levam Abimeleque a ir fazer um tratado de paz com Abraão. E qual é o pedido que ele faz? Vamos ver aí, verso de número 23. Vamos todos juntos ler. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás. Quem é esse Deus que ele está aqui pedindo que jure? O Deus de Abraão. Ele conhece a Deus. Deus se revela a ele. E ele vai dizer: que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade que eu te tratei. Percebam, ele vai usar aqui o argumento, irmãos, da bondade com a qual ele tratou Abraão. Como é que Abimeleque tinha tratado Abraão? Olhem comigo, por favor, capítulo de número 20. Veja aí comigo como ele tratou Abraão. Veja aí, verso de número 14. Vamos ler? Então Abimeleque tomou ovelhas, bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. Verso de número 16. E a Sara diz: dei-me os ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo que deu contigo, e perante todos estás justificada. Abimeleque sabia que Abraão tinha um grande número de servos, um grande número de rebanhos, e mesmo assim ele vai dizer: olha, toma o melhor da terra, onde tu achares melhor, eu estou te tratando com bondade. 2 anos se passaram, ou 3. Isaac estava sendo desmamado. 2 a 3 anos de idade. 3 anos já haviam se passado. E vai dizer que Abimeleque volta e diz: olha, tu te lembras de como eu te tratei com bondade,
de como eu dei 1000 ciclos de prata para tua esposa, que aquilo é 3 vezes mais do que o campo de Efron, que mais tarde Abraão vai comprar para enterrar Sara, que foi por 400 ciclos de prata. Veja só, eu estou te tratando com bondade. Eu te dei ovelhas e bois e mandei você escolher o melhor da terra. Eu te tratei com bondade. E ele vai dizer, assim como eu te tratei com bondade, por teu Deus, me jura que você vai também tratar com bondade a mim, a meus filhos e aos meus netos. Em face disso, irmãos, diante de um ímpio, diante de um pagão, diante de alguém que não tinha, irmãos, Deus como seu próprio Deus, Yahvé, mas pedindo para que jurasse no nome de Deus, qual foi a resposta de Abraão? Verso 24, vamos ler. Respondeu Abraão, juro. Esta foi a resposta de Abraão ao rei filisteu. Sabendo que esse homem era um homem que tinha outros deuses, que não tinha o mesmo comportamento dele, né, que tinha um panteão de deuses filisteus, um homem completamente ímpio, pagão, né? Esse homem, irmãos, ele recebe um voto, um juramento de paz com Abraão. Nós vamos ser aqui tratado de paz sendo feito. Eles aqui fazem um tratado de não se agredirem. Por Deus, e Abraão disse, juro. Somente isso. Diante de tudo aquilo que havia se passado, Abraão disse, eu juro. Mas o texto prossegue. Vamos ler todos juntos. Eu queria que você notasse, irmãos, aqui que Abraão, ele não vai perder a oportunidade. Abraão tinha uma questão com Abimeleque. Vocês sabem qual era essa questão? Ele tinha aberto um poço. E os filisteus, eles vão tomar o poço de Abraão. E Abraão vai dizer, como é que eu vou ter paz com você se o seu povo procura ter guerra contra mim, fazer guerra contra mim? Eles são violentos contra mim. Como é que eu posso fazer um tratado de paz se o seu povo me ataca? Vejam comigo, por favor, essa repreensão oportuna. Verso 25 e 26. Vamos ler todos juntos? Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes lhe haviam tomado à força, diz o texto. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Percebam aqui, meus amados irmãos, que Abraão, ele não vai perder a oportunidade. Vejam que Abimeleque está pedindo para fazer um tratado de paz. Mas ele vai dizer, eu não posso fazer um tratado de paz contigo. Por quê? Porque, irmãos, naqueles dias, a água era um bem muito precioso. Irmãos amados, até os dias de hoje, naquele lugar árido, seco, não tem algo mais importante para a vida do que água. Se você for lá na Palestina, você vai ver que eles fazem de tudo até hoje, né, e o Brasil está importando a tecnologia de Israel para poder dessanilizar a água. Porque até hoje, irmãos, desde aqueles dias, vejam que Abraão está 4.000 anos antes de Cristo. E nós agora estamos há mais 2.000 anos, já são 6.000 anos. E essa terra ainda luta por água. E a causa do problema, do drama, dessa repreensão que Abraão está dando a Abimeleque era por causa do quê? Água, fonte de vida. Sem água, Abraão não tinha como dar, irmãos,
não tinha como sustentar os seus rebanhos. Percebam que eles viviam ali numa cultura agropastoril. Não tinha como sustentar a sua casa, seu filho, seus filhos. Eles precisavam de água. A água era tudo. A água era a vida. E ele vai dizer: vocês tomaram o poço que eu abri à força. Não tinha como ter paz. Como é que você toma aquilo que é o sustento da minha casa, água? Vejam a resposta aí de Abimeleque. Como é que ele vai se defender? Ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, o argumento da ignorância. Ele vai dizer aí: não sei quem terá feito isso. Ele vai dizer: eu não tenho conhecimento. Não sei quem fez isso. E ele vai usar aqui um segundo argumento. Ele vai dizer: a culpa é tua. Ele vai dizer: também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Então o rei aqui, Abimeleque, ele vai tremer nas bases, ele vai tentar fazer um acordo com Abraão. Ele sabe que esse velhinho, né, ele tem um exército capaz de vencer 5 confederações, 5 reis, de uma confederação de reis. Ele sabe que Abraão, ele tem um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Abimeleque sai da sua casa para fazer um tratado de paz e ele vai começar a tremer na base. Ele vai dizer: olha, eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso. Até hoje, né, ninguém me fez saber nada disso e nem tu me fizeste saber isso. Se tu tivesse me feito saber, eu teria tomado alguma providência, mas eu não sei nada disso. Então, né, isso não é motivo para nós rompermos com o tratado de paz. Tenha calma, eu não sei nada disso. É como se Abimeleque estivesse pedindo desculpas para Abraão. Ele não está pedindo desculpas, ele era rei, né, mas ele está dizendo: eu não sei nada disso. Então, eu lavo minhas mãos, eu não tenho culpa nisso. E ele joga a culpa em Abraão: é tu que é culpado, porque você não me fez saber isso. Perceba então que diante disso, irmãos, Abraão, ele vai aqui tomar uma precaução. Vamos seguir no texto, verso de número 27 até o 31. Vamos ver a última parte aí. Olha só a precaução memorável que Abraão vai nos ensinar aqui. Isso é uma lição que nós não podemos esquecer. Olha o que Abraão vai fazer. Veja aqui comigo. Tomou Abraão ovelhas e bois, Deus a Abimeleque, fizeram ambos uma aliança. Abraão uma parte, 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Percebo aqui que Abraão ele vai tomar, irmãos, uma precaução. E qual é essa precaução? Ele vai, irmãos, fazer um tratado de paz, dando pagamento a Abimeleque pelo poço que ele cavou. Perceba que ele vai dar aqui 7 cordeiras. 7, irmãos, para os judeus, significa perfeição. E ele vai dar cordeiras. Por que cordeiras? Porque as cordeiras, elas davam os filhotes, os filhos. Eram assim que as manadas iam crescendo. Então Abraão dá cordeiras, porque, irmãos, todas as vezes que Abimeleque fosse comer um novilho, uma cordeira, lembraria que Abraão ele fez um pacto com ele. E ele estava então mantendo esse pacto à medida que ele ia comendo, ele ia se lembrando que ele fez um pacto com Abraão. Todas as vezes que ele tirasse leite
da cordeira, ele lembraria que havia um pacto. Esse era o modo pelo qual, irmãos, na antiguidade se fazia o pacto. Era com animais. Você entregava animais. E percebam que Deus havia feito um tratado com Abraão, cortando animais. Olhem comigo no capítulo número 15. E Abraão, então, lembrando que Deus havia feito com ele também vai fazer um pacto aqui com Abimeleque, lembrando que Deus é quem nos ensina como nós nos devemos nos relacionar, irmãos, fazer os nossos acordos, os nossos tratados. Quem foi que ensinou Abraão a entregar animais? Veja só comigo, por favor. Vai dizer aí no capítulo de número 15, irmãos. Olhem comigo, verso de número 9 a 11, diz assim: respondeu-lhe, Deus aqui vai prometer no capítulo de número 15, filhos a Abraão. E Abraão aqui, ele não vai, irmãos, acreditar nisso. E aí Deus então vai dizer o seguinte, vejam só, e vai fazer aqui um tratado também de dar a terra. Verso de número 8 diz assim, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, a terra prometida? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordens as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tudo isso, irmãos, para explicar para vocês que Deus está ensinando aqui a Abraão a fazer um acordo de possuir terra. Então, como é que Abraão possuiria aquela terra? Deus prometeu, então, cortando esses animais. Vemos aqui no capítulo 21 que o tratado que Abraão faz com Abimeleque é também com animais. E nós vamos ver que esse é um tratado, irmãos, que é chamado para ser testemunha entre eles, para que eles nunca mais esqueçam de que eles fizeram um acordo. Veja aí comigo, por favor. O que diz aí? Verso de número 30. Vamos ler? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. E o poço é chamado de Beceba. Por que Beceba? Essa palavra Beceba, irmão, significa poço do juramento ou poço das 7 cordeiras. Então, todas as vezes, né, que os filisteus passassem por aquele lugar, eles lembrariam que o rei deles, Abimeleque, fez um tratado. E aquele poço significaria poço das 7, ou poço do juramento, porque aquele poço era de Abraão, na terra dos filisteus. Ele fez o juramento. E aí nós vamos ver aqui outra coisa memorável. Olhem comigo, por favor, verso 33. Depois que Abimeleque foi embora, Ficol foi embora, Abraão fez o seguinte. Vamos ler, verso 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Concluindo então, meus amados irmãos, nesta manhã, percebam aqui que esse texto, ele está nos mostrando que Abraão,
ele peregrinou em terra estrangeira. E que ali na terra estrangeira, Deus deu a Abraão um poço, Deus deu a Abraão terra. E tudo isso, meus amados irmãos, nos ensina e nos mostra que Deus estava abrindo caminho para os filhos da aliança. Depois de Abraão viria Isaac. Isaac também seria peregrino. Ele peregrinaria na terra dos filisteus. E nós vamos ver aqui Deus abrindo as portas para o cuidado, para o amparo, para a proteção dos filhos de Abraão que viriam após ele. Concluindo, esse texto também nos ensina algumas lições memoráveis. Na nossa caminhada cristã, a semelhança de Abraão, nosso pai na fé, nós também, irmãos, estamos numa terra estranha. Nós estamos também aqui peregrinando, caminhando para Jerusalém celestial. Abraão, ele é o modelo, ele é o nosso pai para nós, que somos crentes, somos seus filhos na fé. Nós somos também pequenos Abraão, caminhando, irmãos, nessa terra estrangeira. E nós aprendemos aqui algumas lições. O que Gênesis, capítulo de número 21, verso 22 a 34, tem a nos ensinar? Vamos ler todos juntos? Primeira lição: nutra uma disposição pacífica com os perdidos. Vamos ler todos juntos? Nutra. Irmãos, não é em voz silenciosa, é em voz audível. Vamos todos juntos? Primeira lição: nutra. Percebam, meus amados irmãos, que Gênesis, capítulo de número 21, tem uma lição a nos ensinar. E qual é essa lição? Seja um crente que tenha uma disposição de viver em paz com os perdidos. Por que nós aprendemos essa lição aqui? Porque nós vemos muito crente rabugento. Vemos crentes que não se relacionam bem com os ímpios, com os incrédulos, porque mostrando zelo pelo Senhor, fazem separação, fazem distinção entre os incrédulos e menosprezam os incrédulos. E com a vestimenta de um zelo por Deus, né, fazem de tudo para mostrar que são santos, que os incrédulos são perdidos. Irmãos, você viu aqui algum momento Abraão jogando na cara de Abimeleque que ele era um pagão? Que ele era um rei incrédulo? Que ele tinha uma outra ética, uma outra moral? Você viu isso aqui em algum momento? Não. Abraão, nosso pai da fé, irmãos, nos ensina que nós devemos viver o quanto depender de nós em paz com os incrédulos. O que o Evangelho, o que o Novo Testamento nos ensina? Abram comigo para Romanos, capítulo de número 12. Leiam comigo, por favor, o que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, e os apóstolos vão nos ensinar aqui. Abra comigo, leia comigo para que você perceba, comprove comigo o que a palavra de Deus diz. Vamos ler todos juntos? Verso 17 e 18. Vamos ler? Leiamos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os crentes. Eu estou lendo certo? Se esforce para fazer o bem aos crentes somente. É a quem? Todos os homens. Verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz somente com os crentes? Somente com a igreja? Não. O Evangelho do Senhor Jesus vai dizer: esforce-se para fazer o bem a todos os homens, e vai dizer aqui: tende paz com todos os crentes? Não. Com todos os homens. O que nós aprendemos aqui?
nutra uma disposição de viver pacificamente com os incrédulos. Irmãos, os incrédulos, eles têm uma outra conduta. Os incrédulos, eles têm outros deuses. Os incrédulos, irmãos, eles são céticos, são ateus. Os incrédulos, eles têm uma outra maneira de viver nas suas famílias. Nós sabemos disso, mas na nossa relação com eles, nós não precisamos abraçar o que eles são. Nós podemos, irmãos, conviver pacificamente com eles. Não seja um crente banhado em suco de limão, amargo, azedo, mostrando uma diferença entre você e os pagãos, porque você se acha mais santo. Irmãos, se houver disposição de viver em paz, de não ter agressão, se houver um tratado de não agressão, então vivamos de maneira pacífica com os incrédulos. O que Abraão disse? Eu juro. Por mim, eu juro que eu não vou atacar você. Eu juro pelo evangelho que me é ensinado que eu viverei em paz com você. E eu vou me esforçar como um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu juro diante de Deus que eu vou tratar bem os incrédulos. Se houver uma disposição de paz, irmãos, essa deve ser a postura do crente. Qual é a postura? Pacífica. Eu juro que eu não vou jogar na sua cara que você é um incrédulo. Eu juro que eu não preciso dizer para você que você tem uma vida completamente diferente da minha. Não. Eu vou viver em paz. Eu sei que você é diferente de mim. Eu sei que você tem outros deuses. Eu sei que você tem outra religião. Eu sei que você ama as coisas deste mundo. Mas, quanto depender de mim, eu vou fazer o bem e eu vou viver em paz. Até onde é o limite que nós devemos viver em paz com os incrédulos? Até o momento, irmãos, que eles não nos levem para o caminho do pecado, para o caminho do erro. Esse é o limite. Então nós podemos andar pacificamente com eles. Nós podemos ter amigos incrédulos? Podemos. Podemos ter relacionamento com os pagãos? Podemos. Viver em paz, a tal ponto de que eles não nos levem para o caminho do erro. Chegou aqui, eu vivo pacificamente com você, mas até aqui eu não posso ir mais. Pode ir. Eu não vou abraçar a sua vida incrédula. Eu não vou abraçar a sua vida familiar incrédula. Até aqui eu ando com você em paz. Se você quiser agora viver uma vida de pecado, vá em paz. Eu fico aqui. Segundo lugar, uma segunda lição que nós aprendemos aqui desse texto é essa aí. Vamos ler todos juntos? Nutra. A primeira lição qual é? Nutra uma disposição pacífica com os perdidos. Segundo, nutra uma postura de justiça para com os perdidos. Olhem comigo o que o Senhor Jesus diz, irmãos, em Mateus, capítulo de número 5. Verso de número 20. Vamos ler. Mateus 5, verso de número 20. Vamos ler todos juntos? Diz assim, leiamos. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Percebam aqui que Abraão, ele, irmãos, estava fazendo um tratado de paz, mas um acordo de paz não significa silenciar diante do mal. Fazer paz com os ímpios e viver em paz com eles não significa, irmãos, que nós vamos nos calar diante do erro. Vejam que Abraão, ele aqui deu uma repreensão oportuna em Abimeleque. Por quê? Porque o povo filisteu fez mal para Abraão. Então, quando os ímpios,
eles fizerem mal à sua vida, quando vocês verem e sentirem que eles estão atacando você, atacando a sua fé, atacando o seu Deus, atacando o Senhor Jesus, atacando a sua fé ou atacando você materialmente, trazendo prejuízos para você, trazendo prejuízos para sua família. Quando eles quiserem puxar o seu tapete lá no trabalho ou na sala de aula, de alguma maneira prejudicarem você, então você tem que se levantar e tem que repreender. Essa é a postura de um crente e de um homem e de uma mulher de Deus sábia. Use o momento oportuno para repreender. Por que, irmãos, isso? Porque a igreja, ela é pedagoga do mundo. O povo de Deus é o mestre da justiça. Quem é que vai se levantar para falar sobre justiça neste mundo caído, nesse mundo perdido? Quem é que deve se levantar como luzeiro do mundo para aqueles que estão andando nas trevas, para aqueles que só fazem injustiça e cometem erros na sua vida? Quem é que deve se levantar como voz de Deus na nossa geração? Você. Você é filho de Abraão. E em momentos oportunos em que o mundo tenta causar prejuízos à fé cristã e à sua família e à sua vida, então você, como instrumento de Deus, você como uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que sabe o caminho da justiça e da verdade, então é você que tem que se levantar e dizer: não faça isso. Perceba que Abraão, irmãos, como pai na fé, ele nos ensina que nós devemos ter uma postura de paz, eu juro. Mas há momentos em que haverá repreensão da nossa parte para conduzir os ímpios no caminho de justiça. E eles vão dizer: eu não sabia disso, como Abimeleque usou o argumento da ignorância. E você então, como crente, vai dizer: esse é o caminho correto. Você tem que se levantar e dizer: isso está errado. Faça assim. É assim que é o correto. Percebam que nós também devemos nutrir, irmãos, aqui uma postura de justiça diante dos perdidos. É você que deve exercer uma justiça que excede a dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eles faziam justiça e eles faziam em causa própria. Jesus vai dizer: olha, a sua justiça não tem que ser somente em causa própria. Também tem que ser uma justiça que olhe o próximo, uma justiça que beneficie todo mundo, uma justiça divina e bíblica. É assim que nós vamos contribuir com a igreja e com a nossa sociedade. Nós temos que ser justos. Jesus diz isso. Não seja alguém que busque somente justiça própria. Nós temos essa tendência de buscar somente justiça olhando para o nosso próprio umbigo. Mas como nosso Pai na fé seja justo de uma maneira a beneficiar a todos. Essa é a justiça que nós devemos fazer e viver, a justiça bíblica. Para finalizar, irmãos, em primeiro lugar nós aprendemos: nutra uma disposição pacífica com os perdidos. Isso é ponto pacífico. Viva em paz, não viva em guerra, não seja um crente azedo. Segundo, nutra uma postura de justiça. Não somente para com você, mas para com o mundo perdido. Ensine a ser justo. Você conhece a justiça, então viva a justiça. Terceiro lugar, nutra uma precaução eficaz contra os ímpios. Irmãos, o que Abraão vai nos ensinar aqui? Ele vai dizer que ele vai dar 7 cordeiras. E ele vai dizer: essas 7 cordeiras são um testemunho que esse poço é meu, pertence a mim e aos meus filhos e netos. Da mesma forma, nós aprendemos aqui, irmãos, tomar uma precaução eficaz contra os ímpios.
Irmãos, olhem o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, verso 16. Vamos ler todos juntos? Estamos finalizando. Tenha um pouquinho de paciência, estamos chegando ao final. Capítulo 10, verso 16. Vamos ler todos juntos? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Para o meio da onde Jesus está nos enviando? Para o meio de lobos. É de gatinhos? É de coelhinhos? Não. Para onde Jesus está nos enviando? Para o meio da matilha, de lobos. E ele vai dizer: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na nossa relação com os ímpios, irmãos, sejam sempre cautelosos. Seja sempre cauteloso. Muito cauteloso. Se você for fazer algum tratado, se você for fazer algum acordo, se você for fazer algum negócio, faça como Abraão, seja sábio. Dê sempre mais, alguma coisa a mais. Se você for comprar um terreno, se você for comprar algum patrimônio, se você for fazer um consórcio, sempre dê algo a mais. Sempre estabeleça parâmetros, irmãos, de cautela, de precaução, porque os ímpios, eles são lobos. E lobo não é ovelha. Lobo sempre será lobo. Lobo não muda a sua natureza. Ele pode, né, se relacionar mansinho com você. Ele pode, né, cheirar você. Ele pode se esfregar em você. Pode até se mostrar um animal domesticado. Mas lobo tem garras de lobo, tem dentes de lobo, e lobo tem natureza de lobo, de animal selvagem. Isso significa dizer, irmãos, que os ímpios, eles não têm o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Isso significa dizer que eles não foram convertidos e transformados para uma relação sadia. E às vezes ele vem nós como crentes, como pombinhas santas, prontas para o matadouro, pontos para a degola. E nós, como somos pessoas boas, nós às vezes abrimos a porta da nossa casa, nós abrimos a porta do nosso carro, nós abrimos, irmãos, o nosso bolso. E como pombinhas, parecemos inofensivos. E o lobo, ele toma então, irmãos, desse contexto, para poder tomar vantagem. Lobo é sempre lobo. Suas amizades mundanas com incrédulos, com pagãos, com céticos, com neomarxistas, com pessoas liberais, sempre serão lobos. Saiba disso. E tudo que eles puderem fazer para prejudicar a sua vida, eles farão. Então sempre tome precauções, faça marcos na memória deles. Ore até aqui, não esqueça, né, da nossa relação. Eu sempre fui justo com você, né? Não se esqueça, até aqui, né, a nossa relação. Sempre coloque parâmetros de paz, sempre coloque parâmetros de relacionamento para que eles não esqueçam. Sempre nos seus acordos, coloque contratos para que você não seja prejudicado. Porque o lobo, quando ele tiver a oportunidade, ele vai morder você, morder o seu calcanhar. Porque lobo é sempre lobo. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: sede, portanto, prudentes como as serpentes. Olha só, lembram daquela cobrinha venenosa? Aquela cobrinha, né, que você tenta matar e ela sai correndo, muito rápido, e vai dizer: olha, seja prudente. Né? A serpente, quando ela vê o pau, ela sai correndo.
tenha prudência. A serpente, ela analisa as coisas, ela olha, ela vê muito prudentemente antes de atacar, ela levanta a cabeça, né? Aí ela olha a situação. Então, o Senhor Jesus vai dizer: sede prudentes, saibam analisar as situações, saibam analisar e refletir sobre as suas amizades mundanas, sobre os lobos, cuidado com eles, cuidado com os ataques que eles podem desferir contra a sua família, cuidado com a sua esposa, cuidado com seus filhos. Você está levando seus filhos, sua esposa para o mundo, para a matilha dos lobos. Cuidado. Sejam como as serpentes, prudentes. No momento em que puder, saiam correndo. Ele vai finalizar dizendo: mas também sejam simples como a pomba. Não mantenha uma atitude azeda. Seja simples como a pomba, branquinha, bonitinha, onde chega, é benquista. Seja uma pessoa dócil também. Seja prudente, né, mas seja também dócil. Seja escabriado, né, mas seja também uma pessoa sempre aberta com os perdidos, a tal ponto de dar as mãos, ser o primeiro a abraçar, ser o primeiro a falar, estenda a destra, né, para as pessoas. Né, não seja uma pessoa azeda, sempre dócil, com os ímpios, com os incrédulos, a fim de ganhar todos com o evangelho, né, para a eternidade. Sempre com o fim de falar de Jesus e mostrar Jesus na sua vida e mostrar que você tem uma família diferente, uma ética diferente, um comportamento diferente. Né? Seja sempre amorável, seja sempre paciente com o perdido, com o incrédulo. Seja uma pessoa assim simples como as pombas. É assim, dessa maneira, meus amados irmãos, que nós devemos viver com os incrédulos. E esse foi o tema, né, da nossa pregação. Um tratado de paz, com prudência, com sobriedade, né, com astúcia, para sempre convivermos bem. E que Deus nos abençoe pela palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, faça uma oração a Deus e peça a Deus que abençoe, né, você de ser sempre uma pessoa abençoada, né, que Deus seja contigo e que as pessoas vejam isso, que elas venham fazer tratado de paz com você, para ser abençoada pelo seu Deus. Vamos orar.